Hello people, vamos lá para mais essa aulinha aí de potenciação, essa revisãozinha aí, né? Então a potenciação, o que é isso daí? Ela é aquela operação matemática que tem a ver com multiplicações sucessivas, né? Então basicamente acontece quando nós temos um número, né? Por exemplo, o número A elevado a um expoente, né? Isso aqui resulta então em outro número. Primeira coisa que a gente tem que saber é o nome dos elementos, né? O A aqui, ele faz o papel da nossa base. O meu N é o meu expoente. E o meu B é a minha potência. Então, a primeira coisa é saber os nomes dos elementos, né? Assim como lá na adição a gente tem as parcelas, a soma. Na multiplicação a gente tem os fatores, os produtos, né? Na subtração, diminuindo, subtraindo, resto. Então, assim por diante. Na potenciação a gente também tem os nossos elementos. Basicamente, o nosso expoente ele indica quantas vezes o A ele é multiplicado por ele mesmo, né? Então, por exemplo, aqui, se eu tenho o meu A na N, eu vou ter o número A vezes o número A tantas vezes quanto o meu N definir. Esse resultado eu vou chamar de B, ok? Então vamos ver aqui um exemplinho. Suponha que eu tenha ali, sei lá, exemplo clássico, 3 elevado ao quadrado. O expoente é 2, o 2 está indicando que a base tem que ser multiplicada por ela mesma, consequentemente, né? Duas vezes. Bom, 3 vezes 3 é 9, então 3 ao quadrado, 9. Né? Eu vou fazer um outro exemplo aí. Suponha que eu tenha, sei lá, menos 5 elevado ao cubo. Na minha base agora é menos 5. Então eu tenho menos 5 que multiplica menos 5 que multiplica o menos 5. Na matemática, a gente não gosta de dois sinais seguidos, então a gente coloca um parênteses aqui para funcionar meio que estético, né? E daí agora a gente vai aplicar a regra do sinal, menos com menos, mais com menos, menos. 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5, 125. Ok? Então, isso aí a gente já está revisando o que é potência. E o que interessa para o nono ano são as propriedades, né? Porque é através das propriedades da potenciação que a gente vai conseguir, então, dar esse salto de qualidade no momento de simplificar uma expressão, né? Conseguir valores mais palpáveis, enfim. Aqui eu preparei aqui para não ter que estar escrevendo o nome das propriedades. Então é o seguinte, a primeira propriedade que a gente aprende, na verdade, eu gosto de explicar essa aqui, ó, que é a propriedade potência da potência. O que quer dizer? É basicamente quando eu tenho uma potência de uma outra potência, né? Então, exemplo aqui, poderia fazer, sei lá, 2 elevado ao cubo, tudo isso elevado na quarta potência. Então tem uma potência de uma outra potência. Quando isso acontece, a propriedade diz que nós mantemos a base e multiplicamos, ok? A gente multiplica os expoentes. Então 4 vezes o 3, isso me resulta em 2. 4 vezes 3 é 12, 2 elevado na 12. Claro que o expoente grande a gente deixa nesse formato, ok? Depois a outra propriedade que eu gosto de explicar é essa aqui, que é produto e potência de mesma base. Então tem um produto, tem duas potências com a mesma base. Se aqui era para ser minúsculo, né? Com a mesma base. Isso aqui implica no quê? Bom, quando isso acontece, eu mantenho a base e somo os expoentes, né? Então suponha lá que eu tenha 5 ao cubo multiplicado por 5 na sétima potência. Então 5, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou manter a base e vou somar os expoentes. 3 mais 7, que vai dar 10. Isso é equivalente a 5 na 10. Da mesma forma que na multiplicação de produto de potência de mesma base, eu somo. No quociente de potência de mesma base, eu subtraio. Ok? Então essas propriedades tem uma dualidade aí. Então se eu tenho 7 elevado na quinta, dividido para 7 elevado na quarta,
eu vou manter a base e vou simplesmente subtrair os expoentes. 5 menos 4 igual a 1. Então 7 elevado a 1 igual a 7. Tá? Essa propriedade em particular, ela às vezes causa uma sutilezazinha e erros nas avaliações. Tá? Por exemplo, se eu tenho isso daqui da base aqui, se eu tenho 3 na quinta dividido por 3 elevado na menos 2. Quando isso acontece, tem que tomar cuidado com o sinal. Ora, eu mantenho a minha base e subtrai os expoentes, a propriedade continua a mesma. Só que esse meu expoente aqui é 5, subtraio pelo outro expoente, que é menos 2. E nesse caso, menos com menos é mais, então isso aqui vai me resultar em 3 elevado na 5 mais o 2. 5 mais 2 é 7. Ok? Então tem que tomar esse cuidado. Depois as outras duas propriedades que faltam é bem simples, né? Essa daqui o que é? É a potência de um produto e aqui a potência de um quociente. Basicamente, o que essa propriedade faz é parecido com a propriedade distributiva, tá? Mas não é a propriedade distributiva. É como se eu pegasse o meu primeiro fator, elevasse no n, tá aqui, e o meu segundo fator também elevasse no n. Consequentemente, para o quociente é a mesma coisa. É como se o meu primeiro elemento aqui fosse elevado no n, e aqui o meu, no caso aqui poderia ser um denominador, né? Esse aqui poderia ser apresentado como uma fração também. Então, nas duas, né? Suponha lá exemplos aí, sei lá, eu tenho 2 vezes o 3, tudo isso elevado na quarta. Esse 4 vai elevar o 2, ok? E também, continua a multiplicação, eleva o 3, como se fosse, né? Não é, mas é como se fosse um chuveirinho, tá? A mesma coisa vai acontecer para o quociente, ok? Então, vou apresentar o quociente aqui como uma fração. Suponha aqui que eu tenha 5 nonos, tudo isso elevado ao cubo. Isso aqui seria a mesma coisa que o 5 elevado ao cubo sobre o 9 elevado ao cubo. E isso a gente fecha as propriedades da potenciação. Valeu, abraço do Creuso.